estamos tão juntos, começando a nossa transmissão ao vivo, de momento da gente refletir sobre o livro do céu, e é muito importante a gente, né, se colocar na presença de Deus. Então, é com muito carinho, eu, Aline Aparecida dos Santos Silva, que sou, né, fundadora da Missão Hospital da Misericórdia, do Fiat Voluntas Tua Brasil, e eu que trouxe, né, para o Brasil os livros do céu, que tenho traduzido e colocado, né, à disposição de todos os que quiserem ler o livro do céu. E também aqui eu medito, reflito sobre o livro do céu com você. Então, a gente continuando, né, eu já fiz uma reflexão sobre um trecho do volume 20 e vou continuar a reflexão desse mesmo trecho, que é muito grande, e aí a gente vai meditando, vai refletindo sobre o que Jesus quer falar para a gente. Entre no nosso site www.livrodocel.com.br. Né? Eu dou a formação para as pessoas que querem aprender o que é viver na divina vontade, que é uma vida nova, né? É um tempo novo de graça que Deus está trazendo para toda a humanidade, para que o ser humano volte à ordem, né, primordial, a qual Deus criou a cada um de nós, para vivermos unidos com Ele. E Ele tem toda uma dinâmica aí para poder nos ensinar como viver a vida na divina vontade, né? Nessa graça que Ele deseja que nós voltemos ao Éden, que sejamos novamente o sonho dele, né? Se realizando, de todos estarmos unidos a Ele na divina vontade. Então é um sonho de Deus que Ele quer realizar e nós queremos ajudá-lo a realizar esse sonho, porque esse sonho se torna também o nosso quando nós estamos vivendo com Jesus na divina vontade, amém? Então vamos partir para a leitura, né? Espero que você goste, para que você entenda. Qualquer dúvida, pergunta, faz para a gente aqui ou no YouTube, que eu vou colocar no YouTube esse vídeo, e também, ou então pergunta para a gente aqui no Facebook, que a gente vai ter o prazer de responder suas perguntas, amém? Então vamos continuar a leitura, então, do dia 17 de setembro de 1926, o título: Como tudo o que é criado por Deus ocupa seu lugar, e quem sai da vontade de Deus perde o seu lugar. A importância do reino do Divino Fiat. Então, a gente leu essa parte aqui de quem ocupa, daquele que é criado por Deus e ocupa o seu lugar que Deus deu para ele. Então, eu já fiz essa parte. Tá no nosso canal, Fiat Voluntas Tua Brasil, né? Se você quiser acompanhar por lá. E agora eu vou fazer a segunda parte, para a gente poder entender aquele que sai, né, da ordem que Deus estipulou. O que acontece com a alma que sai da ordem, né, que foge da ordem que Deus planejou, que se separa da semelhança com Deus, do seu Criador. Então, Jesus, ele quer que a gente possa entender plenamente, né, o quanto é bom estar vivendo na união com Ele, mas o quanto é ruim a gente estar vivendo fora da vontade dele. Então, ele diz aqui: minha vontade se originou, Senhora, princípio de todo o trabalho da criação. Onde ela reina, possui virtude para manter seu trabalho bonito como saiu. Mas onde não existe, né, ela reinando, a divina vontade reinando, falta então a comunicação dos os seus humores vitais para preservar a produção das nossas mãos. Então você vê como foi ruim para o homem escapar de nossa vontade, para que todas as coisas, mesmo as menores, mantenham seu lugar. Você pode dizer que elas estão tudo em casa, seguras. Ninguém pode tocá-las. Elas possuem uma abundância de bens, porque a vontade que flui nelas possui a fonte de todos os bens. Elas estão todas em ordem, em harmonia e paz de todos. Por outro lado, o homem, que é o único que se retira de nossa vontade, perde o seu lugar, permanece sem o lar, exposto a perigos. Todos podem tocá-lo para prejudicá-lo. Os mesmos elementos, né, o sol, a lua, o céu, os ventos, a terra, a água, o mar, se tornam superiores ao homem,
porque possuem uma vontade suprema, né? Porque estão unidos com o Criador. Né? Então, todos os elementos da criação estão em perfeita ordem, estão unidos ao Criador. Então, enquanto ele possui uma vontade humana degradada, que sabe como dar a ele nada além de misérias, fraquezas e paixões, e desde que perdeu o seu princípio, o seu lugar, permaneceu desordenado, desarmado com todos, e não desfruta de paz nem em si mesmo. Assim, pode-se dizer que é o único ser peregrino em toda a criação, que por direito nada os toca, porque damos tudo a quem vive em nossa vontade, porque estão em nossa casa, são parte de nossa família. Os relacionamentos, os laços de filiação que possui com a vida que nela habita, dão-lhe o direito a todos os nossos bens, pois são os nossos filhos. Em vez disso, esses que não querem viver na divina vontade, rompem todos os vínculos, todos os relacionamentos, portanto, são mantidos a vida deles por nós, mas não nos pertencem. Oh, se todos soubessem o que significa quebrar o relacionamento com a nossa vontade divina e o abismo em que esses se dirigem, todos tremeriam de medo e competiriam para retornar à nossa vontade divina e a ser parte do reino do divino, do Fiat eterno, para retomar o seu lugar que lhe foi designado por Deus. Agora, minha filha, querendo devolver minha eterna bondade de novo, o meu reino do Fiat Supremo, depois de tê-lo rejeitado com tanta gratidão, não lhe parece que é o maior presente que posso dar às gerações humanas? Mas para dar, eu tenho que treiná-la, construí-la, dar a conhecer a minha vontade, o que não se sabe até agora. E esse conhecimento será capaz de superar aqueles que os conhecem. Amar e apreciar e desejar vir morar nesse reino. O conhecimento serão as correntes, mas não forçarão, mas eles se deixarão voluntariamente se amarrar. O conhecimento do reino do Divino Fiat serão armas, flechas conquistadoras, que conquistarão os novos filhos do Supremo Fiat. Você sabe o que esses conhecimentos possuem? Eles mudam a natureza em virtude, para sempre, em minha vontade, para que eles a possuam como sua propriedade própria. Então, quando ouvi isso, disse: Meu amor Jesus, se tanta virtude contém esses conhecimentos sobre a sua adorável vontade, por que você não os manifestou a Adão para que, ao torná-los conhecidos pela posteridade, eles adorassem e apreciassem muito mais esse bem, e as mentes deles teriam sido preparadas para o divino reparador que decretou nos dar este grande presente do Fiat Supremo? E seguindo sua palavra, Jesus acrescentou. Então, a partir dessa pergunta de Luísa, Jesus disse, vamos ver o que ele fala. Ó, minha filha, Adão, enquanto ele permaneceu no Éden terrestre, que vivia no reino da vontade suprema, ele conhecia todo o conhecimento na medida do possível de uma criatura, do que pertencia ao reino que ele possuía. Mas quando ele saiu do reino, o seu intelecto escureceu. Ele perdeu a luz desse reino e não mais encontrou palavras adequadas para manifestar o conhecimento que havia adquirido sobre a vontade suprema, porque lhe faltava a mesma vontade reinando nele, que lhe ofereceria as palavras necessárias para mostrar aos outros o que ele sabia. Isso, por sua parte, muito mais do que sempre que ele se lembrava de sua remoção da minha vontade, o bem supremo que ele havia perdido, ele tinha tanta dor que o tornava calado, porque sequestrado pela perda de um reino tão grande e tão bom, e com dor dos males irreparáveis, que tanto quanto Adão pôde, ele não foi dado para reparar. Ele não teve acesso para poder reparar o erro dele, mas foi preciso o próprio Deus que havia sido ofendido para remediá-lo. Por parte de seu Criador, ele não tinha ordem, e portanto Deus não lhe deu capacidade suficiente para se manifestar. Porque de que serve manifestar conhecimento quando ele não deveria lhe dar o bem que continha? Então, eu dou-te a conhecer quando quero dar.
Mas apesar do fato de Adão não falar amplamente sobre o reino da minha vontade, ele ensinou muitas coisas importantes sobre o que interessava ao reino. Tanto que as primeiras vezes da história do mundo até Noé, as gerações não precisavam de leis, nem havia idolatria, mas todos reconheceram um deles como Deus, porque se importavam mais com a minha vontade. Em vez disso, quanto mais afastados, surgiram então as idolatrias e piorou os piores males, e portanto Deus viu a necessidade de dar suas leis como preservador às gerações humanas. E portanto, para quem faz a minha vontade, esse não precisa de leis. Essa vontade é vida, é lei e é tudo para o homem. A importância do reino do Filho Supremo é muito grande. E eu amo tanto que estou fazendo mais do que uma nova criação e redenção. Porque na criação, apenas 6 dias, o meu onipotente Fiat foi declarado para providenciar o que foi encomendado. Na redenção, eu falei, mas como não falei do reino da minha vontade, que contém o conhecimento infinito e bens imensos, então eu não tinha um assunto muito longo para dizer, porque tudo que eu ensinava era de natureza limitada, em poucas palavras, acabando divulgando-as. Em vez disso, para fazer a minha vontade conhecida é preciso muito, minha filha. Sua história é muito longa, contém uma eternidade sem começo e sem fim. Portanto, tanto quanto eu digo, eu sempre digo. Então eu estou dizendo: ó, quanto mais sendo o mais importante de tudo, contém mais conhecimento, mais luz, mais tamanhos, mais maravilhas. São necessárias mais palavras. Muito mais do que quanto mais faço conhecido, mais amplio os limites do meu reino, para dar às criaturas que a possuirão. Portanto, tudo que eu manifesto da minha vontade a você, Luísa, é uma nova criação que faço no meu reino, para ser desfrutado e possuído por aqueles que terão bem de conhecê-lo. E eis, portanto, é necessária grande atenção sua para manifestar essas verdades a toda criatura da terra. Então, diante dessa palavra de Jesus, tão maravilhosa sobre a história da sua divina vontade, do seu reino, né, do quanto que ele planeja isso para nós, do conhecimento que é, né, esse livro do céu que traz toda a história da divina vontade. Então vocês imaginam como eu vivo para falar disso. Eu vivo para poder, eu fui criada, eu fui chamada para poder viver isso, para poder falar disso, para poder divulgar isso para as pessoas. E é muito grande o mistério, é muito infinito demais, é muito conteúdo, né? Luísa escreveu e agora eu tenho que falar. Tenho que trazer isso para o Brasil. E é uma graça muito grande eu poder ter essa incumbência. É um presente do céu para mim. Mas eu faço isso com muito amor, com muita dedicação e desejo de todo o meu coração abrir o véu para todas as pessoas que me conhecem, para aqueles que viram até mim, né, ao meu canal, para poder conhecer esse conteúdo. Né, todos aqueles que desejarem, amém? Então, eu não vou falar muito sobre esse trecho, ele fala por si só, é lindo demais. Então, agradeço de todo o coração a vocês que ouviram até agora. Deus te abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.